Olá meus amigos, neste vídeo eu vou apresentar para vocês as perspectivas que nós temos sobre a função de administração de pessoal, a área que hoje nós conhecemos tão sendo difundida como gestão de pessoas. E para você que tem interesse de estudar, explorar e se aprofundar nessa formação, nesse conhecimento na área de gestão de pessoas, é imprescindível estabelecermos um paralelo sobre a progressão histórica da área de gestão de pessoas e até mesmo como que essa área vem conquistando espaço cada vez mais estratégico na estrutura das organizações. Então, é interessante, a gente precisa considerar que quando falamos da área de gestão de pessoas, nós temos aí diferentes perspectivas sobre como que essa função é representada na estrutura das organizações. Eu posso já antecipar aqui que hoje em dia é muito comum a gente se deparar com alguns setores de recursos humanos, de gestão de pessoas, mesmo em grandes corporações, apresentando lá os funcionários, os gestores, os gerentes que são responsáveis por essa área, isolados em uma salinha e geralmente aquela sala está de portas fechadas. Eu, particularmente, já lanço um pouco do olhar crítico até mesmo sobre essa simbologia de uma porta fechada. Quem trabalha com gestão de pessoas nos dias de hoje e assume a frente do título Gestão de Pessoas, precisa ter a capacidade de lidar com os problemas humanos que são os mais diversos possíveis, considerando aí os aspectos comportamentais, considerando que a gente tem maneiras estratégicas de aproveitar as contribuições dos funcionários que vivem ali na organização para até mesmo dar um destaque para essa organização em relação aos seus concorrentes no seu respectivo mercado. Mas nós ainda observamos, mesmo em grandes corporações, essa configuração. Gestores de RH isolados numa sala, com a porta fechada, tem até mesmo uma plaquinha lá, gestão de talentos ou gestão estratégica de pessoas. Mas quando você bate na porta, que já é estranho, e entra na sala, você pode acabar se surpreendendo, porque você vê aqueles funcionários, aqueles gestores, assumindo funções ainda típicas de um departamento pessoal. E nós temos, como perspectivas de um departamento pessoal, de uma função de RH na organização, a gente tem as atribuições que são próprias desse departamento, do DP, Departamento Pessoal, a gente tem a administração de recursos humanos e a gente tem a consideração a gestão de pessoas, gestão de talentos. Então, quando a gente fala de um departamento pessoal, nós estamos falando puramente de tarefas que são operacionais, que são burocráticas. Eu vou detalhar isso já já. Quando a gente fala de atribuições típicas de recursos humanos, eu tenho aí um enfoque gerencial, algumas responsabilidades sendo representadas ali no nível intermediário. Agora, quando eu realmente assumo o compromisso de gestão de pessoas, a gente já fala de um enfoque mais estratégico. Tanto que é muito comum nos depararmos aí com a terminologia gestão estratégica de pessoas. Justamente porque eu acredito, consigo perceber que o capital humano, as pessoas que trabalham ali na minha organização, as suas personalidades, as suas maneiras de se apropriarem, de terem novas ideias, de inovarem a forma de realizar os seus trabalhos, as suas tarefas, vão representar justamente vantagens competitivas para a organização como um todo, revelando aí um desempenho estratégico. E aí é bem interessante a gente ter um paralelo com essas atribuições de nível operacional, de nível tático, de nível estratégico. A gente vê isso na própria história da gestão de pessoas. Começando então lá no início da ciência da administração, e uma condição também que é pertinente considerar é que quando nós temos o estudo da história da gestão de pessoas, a gente consegue traçar paralelo com a própria ciência da administração. Aliás, é necessário, porque não deixa de ser uma das atribuições, um dos pilares ali da administração de empresas. Então, é pertinente resgatar um pouquinho aí dos estudos de TGA, das teorias gerais da administração, das teorias organizacionais, que no ano de 1901 a gente começa a ter as figuras que realmente trouxeram o conhecimento científico da administração. Estou falando de Frederick Taylor e Henri Fayol, que propuseram juntos a teoria da administração científica e a teoria clássica, que formam então uma abordagem clássica. E justamente por isso, como é o primeiro momento, nós também chamamos na história da administração de pessoas esse primeiro momento como administração clássica ou industrialização clássica. Foi o período que foi representado pela primeira metade do século passado, de 1900 a 1950, no momento que as organizações apresentavam estrutura puramente funcional, burocrática. Vamos por partes. Uma estrutura funcional
é quando eu tenho exatamente as especificações. Os meus funcionários, as pessoas que trabalham ali na minha organização, eles têm suas respectivas formações, eles assumem as suas qualificações, as suas capacidades técnicas. Eu, gestor, preciso ter capacidade de saber como aproveitar dessas capacidades técnicas, porque eles estão ali para exercer funções. Então eu separo os meus funcionários por essas atribuições, quais são as tarefas que eles deverão desempenhar, quais são as suas atividades que são complementares. E aí, se você faz um resgate, né, traça aí um paralelo com a progressão das teorias organizacionais, com as teorias gerais da administração, a gente tem no primeiro momento Taylor propondo que o recurso humano, o operário, tinha que ser super especializado na execução de uma tarefa. Fayol vem dizer que o gestor deveria ter a condição de comandar essas tarefas. Então já começa a ter esse caráter hierárquico de subordinação. Até que na década de 1930, a gente tem o experimento de Hawthorne, conduzido aí pela equipe liderada por Elton Mayo, que veio a consolidar a teoria das relações humanas, que os gestores passam a ter a noção de que é imprescindível considerar também as relações sociais que são vividas entre as equipes, entre os setores, entre os grupos de trabalho. Mas perceba que mesmo nessa configuração de grupos de trabalho, de equipes, a gente tem aí o foco também sobre as atribuições, sobre as funções que são assumidas justamente porque essas pessoas estão agrupadas, porque elas realizam tarefas que se complementam. Elas estão ali distribuídas por setores de acordo com as funções que elas assumem. Então, nessa primeira metade do século passado, a gente tem aí justamente esse enfoque sobre o recurso humano sendo visto unicamente com as suas funções, com as suas capacidades, que ele tem condições ali e tem compromisso de exercer como tarefas, como atividades na organização. E o caráter burocrático, porque quem assumia a frente, né, da administração de pessoal tinha que registrar, né, exatamente quantos funcionários estão atuantes na organização, quantos funcionários nós acabamos de contratar, de admitir, quantos funcionários estão tendo a sua frequência assídua, ou se nós estamos levantando ali indicadores de absenteísmo, alguns funcionários estão faltosos, alguns funcionários têm entregado bastante atestado médico, justificando faltas, e isso tem comprometido o desempenho do nosso trabalho. Então, até chamou a atenção sobre esse detalhe, porque a gente vê nesse primeiro momento que as responsabilidades da área de pessoas se restringem muito ao caráter burocrático de registrar essas informações. Quantos funcionários temos, quantos estão efetivos, quantos têm se ausentado, por que têm se ausentado, se todos ali estão cumprindo de acordo com sua jornada, né, as horas que eles deveriam trabalhar por dia, dentro ali de um tempo que eu tenho esses registros. Mas perceba que por mais que isso seja uma informação muito minuciosa, ela pode ser necessária, porque mesmo que eu tenha essa atribuição puramente operacional, esse levantamento se faz necessário para as análises de como que nós temos hoje as nossas condições de trabalho. Se eu percebo que tem muita falta, eu tenho ali um indicador de absenteísmo. Isso me sinaliza um problema. Demanda, né, revela uma necessidade de uma intervenção da minha gestão de pessoas. Mesmo hoje, quando a gente compreende que essa área pode ter uma contribuição estratégica para toda a organização. Mas eu preciso ter esse registro, né, em alguns casos, é a maneira de ter o controle. Só que o que acontece? Nessa primeira metade do século passado, as atribuições da função de pessoal se limitavam unicamente para ter esse controle. E justamente porque nós tínhamos, né, a estrutura de uma maneira que a gente via as organizações num enfoque puramente piramidal. O que significa uma estrutura piramidal? Quando eu tenho a distribuição ali dos cargos num organograma, e se você desenhar essa distribuição de cargos no organograma, você vai perceber que nós temos um ou pouquíssimos profissionais que estão ali assumindo os cargos da alta gestão, do nível estratégico. Um grupo de profissionais que serão gestores, gerentes, supervisores, coordenadores, que vão representar o nível do meio, o nível intermediário. E a grande maioria dos funcionários, né, dos meus profissionais que estão ali compondo o quadro efetivo da minha organização, estarão no nível operacional, realizando as tarefas que são indispensáveis para a condução dos processos que revelam o propósito, a missão da organização. Então, se você desenha aí um organograma, que é exatamente a representação gráfica dessa estrutura organizacional, você vai perceber claramente o formato de uma pirâmide, né, o formato de um triângulo. Por isso, a gente tem nesse primeiro momento, né, da nossa história da administração de pessoal, as estruturas sendo representadas unicamente por esse enfoque piramidal.
Somente depois é que a gente começa a flexibilizar um pouco mais, a gente percebe que em alguns casos nem é preciso ter alguns níveis, a gente pode ter só um gestor principal e já os seus funcionários todos assumindo ali a autogestão, né, o comprometimento próprio, a autonomia da execução das suas tarefas para o alcance dos objetivos que eles se comprometem a alcançar ali para a organização. Mas isso já é pensar de uma maneira mais estratégica. Nesse primeiro momento, a gente ainda tem esse caráter das estruturas sendo representadas pelo caráter piramidal de uma forma rígida e inflexível, ou seja, a hierarquia deveria ser obedecida, cada cargo subordinado ao seu respectivo supervisor, e todos ali apenas assumiram a condição de obedecer ordens de comando. Nesse primeiro momento, era possível ter uma estrutura rígida e inflexível, justamente porque a forma como as atribuições das organizações eram assumidas se baseavam na preservação daquilo que dava certo, né? O foco estava no passado, nas tradições. Se nós estamos trabalhando assim até então, se tudo está dando certo, dessa maneira de administrarmos o nosso negócio, vamos então preservar essas condições, porque a gente tem uma certa garantia de estabilidade. Nós ainda não tínhamos tanta concorrência que nem nós temos nos dias de hoje. Ainda era o começo das primeiras indústrias de maiores impactos, embora já tínhamos bastante industrialização, mas ainda não existia uma concorrência tão ferrenha, tão acirrada entre organizações em um mesmo setor, por exemplo. Então, o ambiente de negócios possibilitava revelar aí uma certa previsibilidade, né? Eu tinha um ambiente estático, o mercado não me apresentava maiores desafios. E as pessoas eram então vistas unicamente como fatores de produção inertes, ou seja, que precisam ser controlados, que requerem ali justamente esse enfoque burocrático para observar se elas realmente estão produzindo, e com isso então a nossa função de pessoas é chamada de relações industriais, departamento pessoal. Relações industriais porque a gente começa já a perceber que essa condição de registrar, de informar quantos funcionários entraram, a data de entrada de um funcionário, como que ele esteve frequente enquanto desenvolveu ali a sua carreira, né, o tempo que ele ficou ativo na organização, se ele realmente foi um funcionário assíduo ou não, se ele teve faltas injustificadas, até mesmo os motivos da sua saída, são condições que precisam ser apresentadas possivelmente para algumas ações trabalhistas. Por isso a gente fala de relações industriais ou relações departamentais, relações organizacionais, institucionais. E departamento pessoal, porque tem esse caráter burocrático. Mesmo nos dias de hoje, né, quando a gente tem aí as atribuições, quando a gente faz as análises do que compete ao departamento pessoal, a gente vê exatamente essa perspectiva sistêmica, início, meio e fim. Eu tenho início, quando o funcionário chega, né, aquele profissional acabou de ser admitido para se transformar num funcionário efetivo da nossa organização. Para ele passar por esse rito de passagem, né, e começar então a ser um funcionário nosso, ele tem que entregar vários documentos, ele recebe um contrato de trabalho, está tudo ali documentado, justamente para determinar qual vai ser a nova rotina dele agora e o que ele se compromete a fazer. Isso está no documento, está formalizado, caráter burocrático. Enquanto esse funcionário está trabalhando ali na organização, eu preciso também formalizar todas as suas faltas, todas as suas produtividades, o seu salário, se teve aumento de salário pelo período que ele está trabalhando ali com a gente, se ele precisou em algum momento tirar alguma licença, tudo isso tem que ser documentado, formalizado, caráter burocrático. E quando pode acontecer esse funcionário vir a ser desligado, eu também preciso ter todo o registro documental de como que foi procedido ali com essa demissão ou com esse desligamento, né? Então, durante toda essa perspectiva sistêmica, né, o input, o processo em si, o output, no início, meio e fim, pensando o funcionário passando ali pela organização, eu vejo justamente as responsabilidades que são próprias da área de departamento pessoal. Mas a primeira metade do século passado, as atribuições da área de pessoas se limitavam apenas a essa condição burocrática, operacional de documentar, levantar informações, dados o tempo todo. Não se tinha aí uma perspectiva sobre como gerenciar, como apresentar técnicas, como aplicar até mesmo algumas ferramentas, algumas abordagens para ter uma melhor sistematização de como aproveitar as realizações humanas. Isso começa a acontecer na década de 1950 e vai até os anos de 1990. Por 40 anos, a gente teve aí o período chamado de industrialização neoclássica. Neoclássica justamente porque representa aí
uma retomada às ideias dos autores clássicos, né? do Taylor e do Fayol. Então, momento que a gente faz uma revisão do que já havia sido proposto no campo do saber, né, das proposições aí de gestão lá do início da ciência da administração. Então, por 40 anos, década de 50 até 1990, a gente começou a perceber que as estruturas precisavam se configurar de uma maneira matricial, o que significa uma estrutura matricial ou também uma departamentalização por produto, por serviço. Quando a gente fala de estrutura organizacional, eu tenho ali a especificação de todos os recursos, de todas as pessoas, de todos os meus processos, né, que representam ali a identidade da minha organização, e dependendo dessa estrutura eu preciso dividi-la. Quando a gente vai dividir a estrutura, a gente faz exatamente uma departamentalização. Quando eu tenho uma estrutura matricial, isso quer dizer que eu tenho 2 ou mais tipos de departamentalização ali na minha organização. O mais comum é a gente ter a departamentalização funcional, que já era o que nós identificamos no período anterior. Departamentalização funcional é quando eu divido a minha estrutura justamente pelos cargos, pensando, né, nas responsabilidades, nas atribuições, nas qualificações dos meus funcionários. Por que eles devem funcionar aqui? Quais são as funções que eles deverão assumir? E aí, quando a gente tem essas funções similares, então a gente agrupa essas pessoas por equipes, por setores. Então eu tenho minha equipe de RH, eu tenho minha equipe de marketing, eu tenho minha equipe de operações e logística, justamente porque tem funções. Isso é departamentalização funcional. Mas a gente começa, a partir dos anos 50, a adotar também a departamentalização por produto e serviço, ou seja, justamente aquilo que eu vou entregar para o meu mercado consumidor. Se a minha organização existe, ela tem um propósito de existir. A gente tem que atender a determinadas demandas que esse mercado, que essa sociedade consumidora nos apresenta. Então, se eu preciso ter o foco naquilo que eu estou entregando para o meu consumidor final, eu preciso justamente orientar como que eu vou especializar os meus funcionários, o que eu vou esclarecer para que eles possam, de fato, gerar esse produto, esse serviço, se comprometendo com a realização dos objetivos da empresa. Para isso, a gente começa então a ter toda uma sistemática, técnicas próprias da administração de pessoas. Só que nós ainda estamos vendo as pessoas como recursos, né? Porque se eu tenho ali matéria-prima para fazer o meu processo acontecer, eu tenho que administrar como que eu vou manipular, como que eu vou usar essa matéria-prima. Se eu tenho informações para nortear como que o processo de trabalho deve ser desenvolvido, eu tenho que processar essas informações. Mas, se eu tenho uma demanda para ser atendida, eu preciso ter pessoas, recursos humanos, para fazer com que o trabalho aconteça. E aí, a gente adota então a terminologia administração de recursos humanos. Só que essa própria terminologia, né, já revela recurso humano, aquilo que precisa ser administrado, aquilo que precisa ser gerenciado, aquilo que de uma certa maneira precisa ser controlado também. Então, quando a gente tem esse momento, né, por 40 anos aí, da década de 50 até os anos de 1990, a gente muda a cultura do mercado corporativo, do mercado de negócios, do mercado empresarial. Não temos mais como preservar apenas aquilo que dava certo no passado. É hora agora de olharmos para o momento presente, de nos adaptarmos ao meio, a esse ambiente, justamente porque a gente tem um propósito a cumprir. A gente precisa atender melhor as expectativas, as demandas dos nossos consumidores. Isso se configura por mudanças intensas, inclusive nesse momento da nossa história que a gente começa a conhecer a competitividade, a concorrência entre organizações, inclusive concorrências a nível mundial, e as pessoas então, os funcionários que trabalham na organização, passam a ser percebidos como recursos que precisam ser administrados. Justamente por isso, a gente adota então a terminologia administração de recursos humanos. E aí, traçando uma comparação entre a primeira fase e essa segunda, né, primeiro momento e esse segundo, observe, antes eu tinha apenas que controlar as informações que os meus funcionários me apresentam. Caráter puramente operacional, levantar informações, registrar e manter arquivadas aquelas informações. Isso é uma execução de tarefa, é operacional. Quando eu começo a entender que eu preciso administrar os meus funcionários, administrar os meus recursos humanos para fazer o trabalho acontecer e atender às necessidades de um mercado consumidor, eu começo então a perceber que eu tenho técnicas de gerenciar, eu preciso gerenciar. Então, é como se a área de gestão de pessoas estivesse subindo a hierarquia na estrutura de uma organização. Antes, ocupávamos estritamente o nível operacional.
Agora que a gente tem uma técnica, né, que a gente tem toda uma sistemática para fazer o trabalho acontecer através das pessoas, eu assumo então um caráter gerencial tático. E aí, a partir dos anos 90, por consequência do fenômeno da globalização, que a gente começa a conhecer mais ainda os impactos da concorrência a nível mundial, agora até mesmo pequenos negócios locais podem vir a se deparar com concorrências de multinacionais, a gente precisa adotar uma nova perspectiva, uma nova maneira de melhor aproveitarmos as contribuições dos nossos funcionários. É o momento então que a gente muda a nossa terminologia. A gente entra aí no que é classificado como a era da informação. Hoje, especificamente, estamos na era da inteligência. Mas nesse primeiro instante, chamado ainda de era da informação, pós a década de 1990, a gente começa a perceber que a estrutura da organização ela não se mantém mais rígida, estática, como era no passado. Agora, a gente precisa ter uma estrutura fluida e flexível, porque dependendo da forma como a gente analisa esse mercado, as nossas concorrências, a gente precisa estabelecer novas maneiras de realizarmos o nosso trabalho, para driblar os efeitos dessa concorrência. E para isso, se eu olho para o meu contexto interno, eu percebo que existe a possibilidade, né, de formarmos aí equipes multifuncionais. Multifuncionais porque eu tenho diferentes qualificações, eu tenho vários funcionários que vêm aí, apresentam diferentes capacidades técnicas, diferentes competências. Eu já começo a adotar o modelo da gestão por competências para melhor aproveitar essas contribuições dos nossos funcionários. Então, a gente pode contar mais com essa diversidade de formações. Eu não preciso ter os mesmos funcionários assumindo as mesmas capacidades. Quanto mais diverso, mais propenso a ter novas maneiras de realizar o trabalho, a inovar e ter mesmo até um desempenho mais estratégico para driblar o nosso concorrente e ganharmos mais destaque nesse mercado. Esse é o momento que o ambiente, né, ele se mostra mais imprevisível, turbulento, eu tenho concorrências que podem acabar minando meu negócio a qualquer instante, e o tempo todo eu, gestor, preciso pensar no futuro, preciso garantir que a minha organização vai continuar existindo nesse mercado. Então, o tempo todo a gente pode ter uma necessidade de mudança, né, para ganharmos novas condições de continuarmos existindo nesse mercado, e eu preciso inovar a minha maneira de realizar o meu trabalho. Porém, toda inovação ela só é possível se eu encorajo as pessoas a proporem novas ideias e, mais ainda, se eu realmente possibilito a aplicação dessas novas ideias, que essas pessoas percebam que tem maneiras diferenciadas e revolucionárias e positivas de desempenhar um determinado processo, conduzir ali um processo, desempenhar as suas tarefas. Então, eu posso aproveitar dessa criatividade humana na minha organização para conquistar um diferencial competitivo nesse mercado. Então, os seres humanos, né, os funcionários passam a ser vistos como proativos, né? Agora eles são seres humanos, são dotados de personalidade, já não são mais apenas pessoas, nem são meros recursos que precisam ser administrados. E justamente por isso a gente adota então a terminologia gestão de pessoas. Em alguns casos a gente chama aí de gestão de talentos. E nesse momento que eu começo a perceber que a fonte de vantagem competitiva, de diferencial estratégico para o meu negócio está nas próprias contribuições dos meus próprios funcionários, eu começo a expandir as contribuições da minha área de gestão de pessoas para o enfoque estratégico. Então perceba que eu vou progredindo aí, né, a área de pessoas, a área de administração de pessoal, do nível operacional, puramente burocrático, que é o que o departamento pessoal faz, as especificações de como que eu vou ter técnicas para gerenciar os meus recursos humanos, a administração de recursos humanos, para finalmente ter toda uma orientação que nós podemos sim melhor aproveitar as grandes realizações, as grandes contribuições dos nossos funcionários e termos aí um destaque para vir a nos tornar referências, né? E aí eu consigo até mesmo me destacar em relação ao concorrente. Eu não olho mais para o mercado apenas pensando no que o nosso cliente quer. Eu também preciso adotar essa perspectiva de sistema aberto, olhar o que está acontecendo lá fora, também com base no que os meus concorrentes estejam fazendo. Porque eu posso ter um concorrente que se destaque e acabo perdendo a minha participação no mercado. Mas para eu garantir esse desempenho estratégico de toda a minha organização, eu preciso considerar as contribuições dos meus funcionários, a valorização do capital humano, que é justamente a forma como essas pessoas vêm propor melhores maneiras de nos destacarmos e de realizarmos as nossas tarefas. E eu espero
que com esse vídeo, toda essa especificação, né, de como que a gente vê o departamento pessoal progredindo para a administração de recursos humanos até chegar na gestão estratégica de pessoas, tenha ficado claro para o seu estudo. Mas eu preciso destacar, mesmo que nos dias de hoje a gente tenha grandes corporações que adotem a perspectiva puramente de gestão estratégica de pessoas, quem está à frente dessa área precisa saber conhecer muito bem os potenciais humanos e despertar esses potenciais humanos nos funcionários. A gente ainda continua sim demandando, né, aqueles serviços estritamente burocráticos e operacionais típicos de um DP. Portanto, não pense que hoje nós só falamos de gestão de pessoas, departamento pessoal não serve para mim não. Não é isso. As organizações elas precisam conjugar, né, essas três perspectivas. Eu preciso ter informações, sim, sobre como nós temos o controle sobre os nossos funcionários. Eu preciso ter todas as técnicas, como eu vou administrar esses funcionários, como que eu vou treiná-los, né, para atender melhor as necessidades do nosso público consumidor, quem de fato eu vou recrutar e selecionar de acordo com esse perfil que revela o nosso objetivo da nossa organização nessa sociedade e até mesmo como que eu vou adotar medidas, programas para melhor aproveitar, melhor valorizar e explorar as contribuições dos meus funcionários. Então, essas três perspectivas, operacional, técnica, ou departamental, ou gerencial da área de RH, até o enfoque estratégico da gestão de pessoas, essas três perspectivas elas precisam estar conjugadas. E eu espero que isso tenha ficado compreensível aí para os seus estudos, para o seu conhecimento, né, ou até mesmo para você ter essa capacidade de compreender quais são os propósitos da área de gestão de pessoas nas organizações. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.